Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E a gente está aproveitando estar aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e agora também na Rede Fox. Então, vocês todos que nos seguem por aí, nosso grande abraço e também todo mundo que nos vê pelo YouTube e Facebook, @hajacerto. Se você ainda não é inscrito, vem logo. Eu sou o Aldrin Fonseca, mentor de negócios e coach executivo, e estou aqui com o nosso amigo, eu chamo de Gildo, Chan, como é que eu chamo? O que você quiser, meu querido. Então vou chamar de Chan. O cara ele é um especialista, gente, em gestão. É um cara que faz e acontece. Que é um cara de gestão, esse cara aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado à sua audiência. Obrigado pelo convite, né? Você que está vindo agora para Locoville. Aqui é Alphaville, né? É isso aí. A doideira do mundo digital. Mas é um prazer estar com você. Mas eles falam que as boas energias andam juntas, né? É isso mesmo. Então é isso. A gente vai se cercando de boas energias. Por aqui é assim, desse jeito. Né? Tem energia ruim também, né? Mas daí a gente protege. Tem um cara lá em cima que olha para nós. Esse cara aí. Esse cara aí que é o cara que seleciona, né? Esse aí. Mas, meu amigo, vamos lá. Eu queria que você trouxesse para o nosso pessoal. A gente tem gente de todo jeito que assiste aqui. Tem empreendedor, tem donos de negócio, tem empresários. E todo mundo tem o mesmo problema, chamado gestão. Exatamente. Né, que a gente ama tanto, né? Ainda bem que os outros têm problema para a gente poder levar um pouquinho de clareza a isso. O que acontece hoje, e principalmente a gente saindo dessa pandemia, né? O que mudou nisso? O que a gente tem que ter de cuidado com essa nova gestão, vamos falar assim? Rodrigo, é importante essa a pergunta que você está fazendo. Né? Primeiro, vocês que estão prestigiando, obrigado pelo prestígio, mas é uma das perguntas mais importantes que a gente está vivenciando ultimamente, porque o que aconteceu, gente? A gente vinha num pêndulo, e ele era muito pragmático, era muito notório, e para a gente que acredita, né, na filosofia cristã, na vinda do Cristo, na criação de Deus, desde o Éden, do paraíso, o homem ele veio no movimento pendular razão e emoção. Né? Então, o Éden é criado na emoção, depois o Adão vai ao mundo na razão, vem Jesus pela emoção, o mundo vai para a Revolução Industrial pela razão, e aí chega o advento da pandemia. E aí, cara, joga a gente numa loucura emocional, o mundo voando, uma taxa de emoção total, louca, né? Doida, exatamente. O mundo assim, dinheiro, a China crescendo, vem alguém e fala para você assim, ó, fecha, vai para dentro da sua casa e não sai mais de lá. Você fala, não, e não reclama, né? E isso para todo mundo, para empresário, para dona de casa, enfim. E aí a gente sai da razão que a gente estava vivenciando naquele mundo e volta-se para a emoção dentro do lar. E você olha no espelho e você fala, mas quem que é esse cara que está aí? Fala, não, é você. Não, eu não. Meio-dia, segunda-feira em casa? Não pode ser eu nesse espelho. Como assim sou eu? E esse menino correndo aqui? Não, é seu filho. Meu filho? Não, meu filho está na escola. Quem que é? E, cara, a gente viveu uma loucura emocional. Foram 6 meses confinados dentro de... Infelizmente, né, a população brasileira, 85% ou mais um pouco, vivem em casas com menos de 70 metros quadrados. Então você não tinha muita fuga, então você teve que conviver com você, com a sua esposa, com seus filhos, num ambiente totalmente confinado e bombardeado por informações de morte. Não, e foi ótimo você falar isso, porque veio com uma característica de medo. Total. Né? Você não faça isso, senão você vai morrer, Exato. Não sei o que tal. Exato. E ao mesmo tempo você teve esse problema. Né, em 70 metros quadrados, você está sendo até bonzinho, do jeito que foi menos, e ter que conviver 4, 5 pessoas, onde muitas vezes, tipo assim, na hora de um deitar, o outro estava levantando, usava a mesma cama, inclusive. Exato. Né? Exato. Então, aí fica... Não, a comida, a gente comia fora, comia na empresa, a empresa que pagava, aí você vai para casa, tem que alimentar todo mundo. Como é que fica isso? E aí você sai da razão, você vai para a emoção, e aí alguém fala assim, gente, a pandemia acabou, abre a porta e fala para você, tá valendo. Você fala, mas eu perdi meu emprego. Não, problema seu. Não estou nem aí. Pode voltar a ganhar dinheiro. Minha empresa fechou, perdi meu emprego, não consigo trabalhar, não quero mais desgrudar da minha família, porque eu voltei ao vínculo emocional e agora eu sei que é importante ficar com meu filho. Não, mas agora você vai ter que ficar 12, 14 horas de fora de novo. E aí te joga na razão.
sem preparo nenhum. Observe o seguinte, Aldo, entre a criação até né, a gente não sabe quanto tempo foi no paraíso, mas da criação, da saída de Adão do paraíso até a vinda de Jesus foram 3.700 anos. De Jesus até a primeira Revolução Industrial Francesa foram mais de 1.700 anos. Aí dessa parte até vir a pandemia foram, sei lá, mais 400 anos, né? A gente pode colocar de 700 a 2.000, 320 anos, vai. A pandemia pegou você em 6 meses, ela te tira de uma fase que era plena, racional, joga para emoção, volta para racional em 6 meses. Quer dizer, não há... Não, e tirou toda a estrutura. Total. Sem estrutura. Total. Né? Então eu diria hoje que o grande desafio, só para voltar à tua questão, é a gente lidar com o material humano. Nós voltamos ao resgate do material humano que está em frangalhos e está se culpando. Então o grande índice que a gente está vendo de pessoas depressivas, ansiosas, é justamente por não ter conseguido lidar e não consegue mesmo com uma guerra emocional que nunca tiveram na vida, tá? É verdade. Que nunca tiveram na vida. Aí você olha, se eu sou um colaborador de empresa, eu olho para o meu patrão e falo o seguinte, não, a culpa é sua. Ele fala, não, a culpa é sua. Falo, não, a culpa é do vizinho. Quer dizer, a culpa não é de ninguém. Só que a gente não consegue achar a causa e por isso, você sabe disso, grande fruto do desconhecimento daquilo que você está vendo é a depressão. Porque daí você entra em depressão e ansiosidade. Você fica super ansioso. E você falou um negócio interessante da culpa, que se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Eu ponho no governo, eu ponho no PT, eu ponho no Bolsonaro, exato, onde eu quiser. E é interessante isso porque é o seguinte, olha só. A gente vinha de uma rotina de 14 horas de trabalho por dia, não sei o que tal, de repente foi todo mundo para casa. Muitos lares foram desfeitos porque não deu para conviver mais ali, não conseguiu. Né, aumentou muito. A Maria da Penha teve muito trabalho, como diz o outro, né? Então, assim. O João da Penha também. O João da Penha também. Bem lembrado. E aí, voltando agora a isso aí, que é o cerne principal. Eu acho que o ser humano é o cerne principal. Exato. Só que aí é aquele negócio. O que é ser humano hoje? Né? Tem um monte de bicho andando aí, a gente vê isso aí. Isso aí. E nós estamos vindo com uma geração aí que, segundo Harvard, essa geração Z, né, ela vai ser a primeira vez na história da humanidade que uma geração não superou a outra. Isso aí. Então nós estamos vindo com essa recuperação em frangalhos do emocional, né, voltando para o mercado de trabalho, tem mercado para todo mundo de novo, que ninguém... Eu brinco o seguinte, eu não vi ninguém pondo fogo no dinheiro. É isso mesmo. O dinheiro só trocou de mão. É isso aí. Né? Então o mercado está todo aí. Mas aí exige que você se reinvente, que você saia daquela zona que eu brinco que ela é mais zona do que conforto. Muito mais. Né? Então, assim, e como é que a gente faz? E os pilares? Continuam sendo o mesmo? Por exemplo, a gente quando vai falar de gestão, numa empresa, os pilares ali, recurso humano, recurso financeiro, isso mudou. Não, mudaram. Eu sou da Escola de Formação de Gestão dos Estados Unidos, americana, né? Então eu fiz mestrado nos Estados Unidos final da década de 90, comecei nos anos 2000, né? Então foi lá para 99, e aí fiz 3 anos de mestrado em liderança organizacional, e na época a gente adotava muito o modelo do Jack Welch, que é a empresa voltada a resultado, né? Então, tinha até um termo que é Result Driven Company, que é empresas voltadas a resultado e que era muito batido em cima de meta, objetivos. Os processos industriais japoneses, eles, assim, reengenharia, qualidade total, 5S, Kanban, os Belt, né, Black Belt, Green Belt, que eram todos os processos de fabricação, estudei todos eles, apliquei todos eles, acabou. Porque, assim, há um mês atrás eu escutava Simon Sinek, que é um grande palestrante americano de gestão, gosto muito dele, e ele trazia uma linha, Audrey, que ele falou o seguinte, gente, o modelo Jack Welch, que é dos anos 80, 90, a GE foi a maior empresa do mundo, né, a maior companhia do mundo, ele sucumbiu, porque, assim, não dá para eu tirar resultado de um ser humano, eu não posso espremer e tirar o número dele, eu tenho que cuidar dele. Então, se eu dizer para você que os grandes pilares que a gente tinha na época da gestão, que eram todos esses processos que eu te falei, hoje em dia, se eu não tiver uma área completamente voltada ao desenvolvimento humano, ao cuidado humano, eu diria mais, porque às vezes não é nem desenvolver, é ser cuidar da pessoa, você esquece.
E o Simon dizia até que assim, Falou tudo. gente, é 50% o valor de aplicação para essas duas áreas. É 50% você ter, de fato, que a gente não pode viver sem os números, não pode viver sem as metas, sem os objetivos, e aí vocês dão o nome que vocês quiserem, mas a gente precisa de resultado para gerar o dinheiro, mas 50%, que não era isso, era 5%, eu tenho que cuidar das pessoas. E o cuidado é isso mesmo. Hoje de manhã, eu estou relendo um livro que eu li lá no mestrado, do Rick Warren, grande pastor da Saddleback dos Estados Unidos, que é Purpose Driven Life, uma vida voltada para o propósito, e ele fala, acho que no capítulo 14, se eu não me engano, e isso faz 20 anos que ele escreveu, ele falava o seguinte: nós seres humanos somos movidos a amor. Nossa, A amor. E não tem outra. E aí ele traz o exemplo de Jesus, que fala o seguinte: olha, Jesus só passou na terra só para isso, para te salvar com amor. Assim, o ato dele de salvação é puro amor. Então, hoje, não conseguimos mais separar a empresa do ser. Se eu não consigo separar a empresa do ser, não dá mais para lidar com o número sem lidar com o emocional. Exato. Então, os pilares mudaram e sinto muito. Quem não entender tá ficando para trás. Exato, quem não entende isso, quem ficou lá na década de 90 com esse negócio de, pô, minha empresa não vende, e o colaborador lá em Frangalha, ele em Frangalha, inclusive, a casa dele em Frangalha, a esposa, os filhos. Não dá mais para a gente viver num ecossistema em que a gente não tenha uma lateralidade de cuidado. Eu estou vivendo lá, mas eu sei que você é meu colaborador, eu quero saber como é que está teu filho, a tua esposa, porque ele estando bem, você está bem. Você está bem, junto. Está todo mundo junto. É. O líder hoje, o grande papel do líder não é mais gerar resultado, é cuidar de quem gera resultado. Cuidar das pessoas. Né? Essa é a diferença. Isso é bacana, porque você traz de volta o RH. Na sua essência. Na sua essência, para tudo isso. E o que é mais importante disso também, que eu vejo também, é o seguinte: todo aquele conceito, por exemplo, a gente tinha gerência. Sim. A gerência financeira mandava para a empresa. Né? Depois veio a gerência produtiva. Isso. Né? O chão de fábrica tinha gerência de qualidade, gerência de produção. Exatamente. Então hoje a gente vê que todo esse conceito, e aí entra um negócio muito sério, que é o respeito. Eu brinco que é o seguinte: dos mandamentos, gente, se a gente tiver só 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ter respeito ao próximo. Acabou, você não traía, você não roubava, você não matava, você não é respeito. Né? Faça aos outros que gostaria que fizesse com você. Né? Então, simples assim. Então, o que a gente vê nisso aí é que, né, e essa humanização, vamos falar assim, né, desse processo que está crescendo, que está vindo de trazer as pessoas para o centro da atenção da empresa. Isso é imprescindível, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, depois de 3 anos eu lutei, fugi, eu sou chinês, né? Então acho que o vírus não me pegou por causa disso, mas depois de 3 anos a Covid me pegou. Faz 2 meses isso. E aí eu tive que... Mas pegou pesado ou pegou leve? Pegou pesado. Aí veio com todos os sintomas que ela acumulou nesses 3 anos. Eu tive todos. Todos que vocês puderem imaginar, eu tive. Um pacote só? Tudo, numa vez só. Fiquei isolado da minha casa, eu tenho uma parte de cima que é meu escritório, fiquei lá, né? E aí eu falei, bom, já não estou fazendo nada mesmo. Daí calhou de ser, eu não ia participar do maior evento de RH do país. É o RH Summit, que acontece uma vez por ano. Patrocínio de grandes empresas. Fantástico. Grandes, é fantástico. E esse ano foi maravilhoso, por quê? Porque veio corroborar isso que eu estou dizendo. A Heineken foi uma das grandes palestrantes, uma das patrocinadoras do evento, junto com o XP, junto com o Unilever. Bom, tinha grandes players. O pessoal da SAP, foi muito bacana. E a Heineken criou, rapaz, ela mudou a diretoria de RH e agora chama-se Diretoria de Felicidade. Olha. Diretoria de Felicidade. Quer dizer, o negócio virou tão emblemático, ó, que assim, as empresas estão se preocupando com o colaborador, não só em dar possibilidades emocionais para ele, mas como deixá-lo mais feliz. Né? Então isso é tão notório que a gente precisa cuidar, que dentro dessas mega empresas eles estão percebendo que os resultados eles não vão vir se a gente não cuidar das pessoas. Sinto muito. Né? Até nessa mesma palestra, Simon Sinek falava o seguinte, ele falou, olha gente, a entrevistadora perguntou, como é que você vê a empresa do futuro? Quais são os próximos passos? Ele foi pragmático. Cuidem de pessoas. As empresas que terão resultados são as empresas que cuidarem de pessoas. E é muito bom dizer isso, porque assim, quando eu ponho o ser no centro do ser também tem Deus, né? E é muito importante falar isso, que as pessoas se esqueceram do lado espiritual. E é uma virada de chave que eu estou dando, né? Na metodologia que a gente está aplicando agora, um método que a gente está colocando, sem Deus não vai rolar. Não vai rolar. E você sabe que eu gosto muito da história de Jesus, por exemplo, que é o seguinte: por que ele veio como homem?
justamente para provar para a gente que dá para fazer. Dá pra fazer. Sabe por que eu vi e falei assim, não, mas o Chan está falando isso porque a vida dele é outra. Né? Eu sempre, seja bom em desculpa e não vai ser bom em mais nada. Né? E a gente está se tornando especialista em desculpas. Né? Então, assim, eu vejo que esse negócio de você ter essa visão. Agora, não vamos falar só do criador, não. Sim. Mas vamos falar do respeito ao ser humano. Pois é. Porque na hora que você coloca o ser humano como principal de tudo, da gestão, de tudo isso aí, do processo em si, aí você tem aquele ser humano também. Vamos falar dele, né? Vamos falar dele? Tem aquele ser humano também que você fala assim, meu Deus do céu, isso não é gente, não. Né? Então você fala assim, pô, já ensinei o cara 1000 vezes a mesma coisa e ele continua errando, parece que é de propósito. Mas não é, tudo é mecanismo. É isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, se você demite alguém, você errou na contratação. É isso mesmo. Né? A expectativa falha foi sua, não foi de ninguém, é sua. Você que errou em algum processo. Então, quando você está fazendo a gestão e não olha para as pessoas, aí você tem evasão, né? O cara migra baixa produtividade, falácia, fofoca, intriga. Exatamente. E fica um clima ruim. Pois é. Né? E tem lugar que é o contrário. Você vai para o lugar e fala assim, caramba, hoje é segunda-feira, graças a Deus estou trabalhando. A mulher fica até assim, pô, você não gosta de ficar em casa, não sei o que tal, né? Então, porque cria-se esse respeito ao ser humano, mas ali não deixa de haver a cobrança. A cobrança pela excelência. Porque não fica no mercado quem não é bom. Né? Você engana uma pessoa por um tempo, duas por algum tempo, mas todo mundo não vai conseguir. Tem um detalhe bastante importante. Depois desse mestrado, eu fiz algumas pós daí, e como a gestão estava nos Estados Unidos, eu acabei fazendo lá. Não é por nitidez nada não, gente, é porque o processo de gestão vinha todo por lá mesmo. Lá é a meca da gestão, né? E aí até na mudança também. E aí tem um professor nosso que ele falava uma coisa muito legal, Universidade de Virgínia, e ele falava assim, o Ed, ele comentava assim, nós fazemos o processo de seleção totalmente errado. A gente começa a fazer o processo de seleção a partir do momento que a gente tem a vaga. Não, você tem que fazer o processo de seleção quando você não tem. Você começa a estudar a pessoa que você quer atrair antes de você abrir a vaga, porque quando você abriu a vaga e está necessitando do colaborador, o primeiro que passar na rua você pega. Você tem urgência. E aí ele fala o seguinte, a gente demora normalmente 5 minutos para contratar e depois 3 anos para demitir e fica adaptando a empresa à pessoa. Exato. Puxa vida, ela não serviu ali, vamos tentar colocar ela lá. Não, ela não serviu daquele jeito. E aí a pessoa fala assim, ó, não consigo trabalhar até às 5. Até que hora que você pode trabalhar? Até umas 4h30. Ah, tá, tudo bem. Não, como tá tudo bem? O horário é até às 5. Você começa a adaptar a empresa à pessoa, vira um Frankenstein. Porque cada um tem uma dor. Então, assim, o processo de contratação, primeiro, você tem que ter muito claro hoje, e aí vamos voltar para o emocional, que é muito importante, que o alinhamento emocional, da inteligência emocional, ele é muito mais importante que o cognitivo até. Porque se eu trouxer uma pessoa que está alinhada com o meu propósito, com a minha visão, para onde eu estou caminhando, com os meus valores, treinar para limpar uma mesa é muito mais fácil, gente. Agora, treinar caráter é complicado. Aí a pessoa vai assim no processo de seleção, ó, cansei de ver. O que você fez? Da onde você veio? Quanto tempo você trabalhou lá? O que você fazia lá? Ninguém pergunta. Quem é você? Quem é a sua família? As características próprias. Quem são seus filhos? Como é que eles estão? Qual é o sonho que você tem para essa empresa te ajudar a realizar? Importantíssimo isso. Aí se alinha a pessoa, porque daí se ela começar a gaguejar no começo e você falar, gente, ele só quer dinheiro, então não é aqui. É uma mudança radical também no processo de seleção agora que a gente está vivenciando, que as pessoas não estão prestando atenção. Então assim, na bacia das almas, você vai lá e cata qualquer um e joga para dentro. Aí depois você fala, meu Deus, ele tem que dar certo. Aí você fica adaptando. Ó, e olha que coisa interessante. Hoje eu vi um post do Wendel Carvalho. Sim. Ele falando exatamente isso. Ele falando o seguinte, olha, eu tinha problema em demitir as pessoas. Tem essa. Eu ficava guardando, não, coitado, vai ficar mais desempregado, não sei o que tal. E acabava pesando a empresa. Aí é aquilo que você falou. Você acaba colocando outra pessoa para fazer aquilo e aquele cara, você tenta adequar ele na empresa, né? Não deixa ele sentadinho ali para não atrapalhar. É isso aí. E aí você acaba ficando, deixando de ter qualidade total. Né? E ao mesmo tempo também, o que acontece muito é o seguinte, existe aquela situação de você exigir o volume correto das pessoas. É isso. Né? Então assim, não adianta também eu virar e falar assim, pô, o Chan, ele é foda, ele arrebenta na gestão,
mas eu vou fazer ele trabalhar 20 horas na minha empresa. Isso mesmo. Entendeu? Então é aquele negócio. Então a gente na mentoria, a gente vê muito isso, né? O cara, na hora que a gente começa, que a gente faz o nosso milagre, vamos falar assim, né, que é justamente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Aí o cara fala assim, pô, agora eu quero que esse cara me ajude no meu relacionamento. Né? Cansei de falar, de conversar com algum mentorado meu, eu falo assim, olha, deixa eu te falar, relacionamento, eu não sou expert. Né? Eu te dou esse conselho, mas procura alguém especialista, vai no terapeuta para conversar. Agora vamos voltar para sua gestão, né? Que é o que eu estou combinado com você. Inclusive eu nem cobrei, falei, ainda brinco assim, eu nem cobrei para fazer relacionamento, é mais caro. E aí, então vem isso. E trazendo esse negócio das pessoas, que eu achei fantástico que você falou, de na entrevista você saber da pessoa em si, né? Porque caráter não é treinável. É lógico, né? Então, lógico. Isso aí adorei isso. E é verdade, né? E quando você... Aí entra uma outra coisa que é o seguinte. Beleza, eu tenho uma equipe que está funcional, está tudo certinho, não sei o que e tal, mas eu sou centralizador. Realmente é o problema do gestor também. Muito. Né? Não, peraí, não está fazendo porque não é desse jeito de cá. Muda aí que eu quero assim. Né? O eu vem, né? Eu quero assim. E essa pessoa ela não vê que ela está deixando de ocupar um cargo maior, de fazer a empresa crescer, é justamente nesse sentido. Né? Isso mesmo. Então ela fica amarrada ali, tentando, segurando aquele negócio. É a mesma coisa que você para fazer a gestão e você está indo fazer esse vídeo de banco. Não desmerecendo nada, mas você pode fazer muito mais, você está gastando seu tempo. E aí isso é muito característico, mas muito característico dos líderes inseguros. O que gera a sua insegurança? Aquela coisa que você vai falar, olhar para a pessoa e falar o seguinte, olha, ninguém faz como eu faço. Deixa eu dar uma dica para vocês que são empresários, agora para os empresários. Reza por isso, tá? Para ninguém fazer igual você faz. Porque se ele fizesse igual vocês fazem, ele montava uma empresa, ele não era seu funcionário. Exato. Eu sempre falo isso para meus clientes. Eu falo, não queira que seu colaborador faça igual a você, não, meu amigo. Se ele fizer tão bem igual a você, ele monta uma concorrente. Ele não vai estar trabalhando aqui para você. Agora, tenha na cabeça uma coisa que é muito... Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, você só tem uma mão para segurar um copo. Só que aí alguém fala para você assim, ali tem 10 para você pegar. Se você só tem uma mão, como é que você vai pegar os 10 se você não largar esse? Entendi. Então, não tem como. Você não escala, né? Não tem como. E mais absurdo ainda é que às vezes a pessoa fica tentando pegar os 10. Sabe o que acontece? Ela quebra o que ela tá e os outros. Exato. E ele só dá conta na hora que quebra os outros. Você fala, meu Deus, mas era uma empresa tão boa, era tão bacana, eu não tenho nem o que eu tava na mão. Cargo, daqui a pouco você fala, você está demitido. Mas como assim eu estava demitido? Eu fiz o máximo por ele. Não, então, não queria que você fizesse por ele, eu queria que você fizesse pelo outro. E você não fez. E uma outra coisa também que o empresário faz é o seguinte, esse tal do ego, né, cara? É o ego. Esse ego é terrível. Ele vira e fala assim, eu vou contratar um cara, o menino é bom, eu vou contratar o Chan, ele é bom, mas ele é pior que eu. Tá? Então eu já estou contratando por isso. Então, assim, cara, você tem que contratar gente melhor que você. Sempre. Você tem que ser o bobo da corte, só que você tem que ter um negócio que é só seu. Isso. Que é você que é empresário, dono de empresa, você tem que ter um negócio seguinte, como é que eu faço o meu negócio prosperar, crescer, ser mais rentável? Isso é a sua visão. E você usar os seus pares para isso é perfeito. É isso mesmo. E tenha clareza, qualidade na informação. Né? Porque muitas vezes é o tal da lógica, né? Poxa, eu falei com você para fazer assim, você fez do outro jeito. Aí você fala assim, não, mas é lógico que era assim. A lógica é muito individual, a lógica minha é totalmente diferente. E a competência também. E a competência também. E a competência também. Tem um exemplo que eu dou, que aconteceu com a gente isso. Eu dava consultoria numa grande empresa que era prestador de serviço para a Vale, né? E isso faz mais ou menos uns 10 anos. E aí eles faziam uma alocação para a Vale de 200 tratores, 200 máquinas, né? E a gente estava fazendo processo de consultoria de gestão lá. E aí tinha que lavar todos os tratores todo dia. Então, acho que tinha uns 20 lavadores de tratores, pelo menos. Todos os dias a Vale só permitia entrar na fábrica com os tratores limpos, começava a trabalhar, voltava para essa empresa, lavava, limpava, e tinha lá um senhor que toda vez a Vale era com ele, ela rejeitava o trator. Daí um dia a gente chegou para ele e falou, pô, mas é do senhor, o senhor não lava o trator? Ele falou, mas eu lavo todo dia, eu lavo do melhor jeito que eu posso, que não sei o quê. E falou assim, o senhor lavou aquele trator? A gente estava olhando para um trator assim, lavei lá, tá limpo. E não estava. Mas o que faltou? A referência. Então, muitas vezes, para a gente, a nossa referência, ela está no sarrafo um pouquinho acima das pessoas. E eu não dou. Eu suponho que ela saiba
que o meu sarrafo está um pouco acima. O que nós fizemos? Pegamos um trator, como era o padrão, mostramos para ele, daí, a primeira coisa que ele falou, era assim? Por que vocês não falaram? Mas nós falamos, mas não mostramos. Exato. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, a gente supõe que as pessoas saibam, poxa vida, mas a gente já caminhou, né? A gente já andou, a gente já lutou, a gente já trabalhou. Na nossa suposição é muito óbvio. Óbvio para quem? Eu sempre pergunto. Óbvio para quem? Isso está claro, você mostrou para a pessoa como é, e mais, não adianta você só mostrar e sair correndo, você documentou para que ela tenha uma referência quando ela tiver uma dúvida. Porque eu sempre falo isso para os empresários, por mais que você fale, por mais que você ensine, se você não documentar isso, dali a 3, 4, 5 dias, ele vai olhar e vai voltar ao padrão dele. Então você falou, escuta, vem cá, vamos lá no documento. E outra também. A historinha do pêndulo, né? Exato. E não, e você vai ficar louco se trocar o colaborador, porque você vai ter que treinar tudo de novo. Tudo de novo. Você entendeu? Então, é assim, qualidade, competência, obviedade, depende de quem. Depende de quem. Não é igual, não. Não adianta falar que isso é óbvio, isso todo mundo faz, isso qualquer um faz. Né? Então, a gente tem que se espelhar. É a ponteira. E é exatamente isso, essa clareza que tem que ter. E as pessoas, elas não perdem, eles falam que é perder tempo. Não, imagina, de jeito nenhum. É ganhar tempo. É ganhar tempo, porque... E só que é o seguinte, por exemplo, eu gosto muito de ver, quando eu vou fazer uma crítica, algum serviço, alguma coisa, eu viro, a primeira coisa que eu falo assim, olha, de repente essa pessoa está precisando de um treinamento. Isso. Eu começo a crítica assim, olha, de repente essa pessoa que serviu o café, que derramou tudo aqui, ela está precisando de um treinamento. E tem gente que fala assim, manda esse cara embora, que ele fez, não sei o que e tal. Tem né? Então, assim, por quê? É justamente a forma de receber. E assim, os treinamentos hoje, por isso que é muito importante que a gente divida, eu tenho que basear o treinamento no cognitivo, que é o meu padrão para treinar aquela pessoa, e eu tenho que dar sustentação emocional para que ela absorva a carga do treinamento. Isso aí. Porque muitas das vezes, eu já vi muita gente que fala, foi lá para o treinamento, voltou, falou, e aí, mas você não foi treinando? Eu fui, mas você não... Então, eu vi, mas não sei. Aí você olha para a pessoa, ela está com um problema em casa, você mandou ela para o treinamento. Ela está atravessando uma fase extremamente problemática, você mandou ela para o treinamento. Então, perceba o seguinte, eu gosto de bater muito nisso, né? Eu gosto de forçar muito isso, porque se a gente não tomar cuidado, Audrey, com qual é a carga que essa pessoa tem internamente para sustentar o treinamento que você vai dar. Percebe? Porque às vezes é receptivo. Mesma coisa, gente, desculpa, eu não toco nada de música, eu adoro música, eu amo música, mas você pedir para eu tocar campainha, eu desafino. Então não vai adiantar treinar. Tem gente que na cozinha é tão ruim que vai fazer café e queima água. Né? Pois é, eu sou assim no instrumento. Eu também, eu acho lindo, cara, e você vê uns caras, eu adoro violão. E se eu for tocar violão, é só se eu virar ele e batucar. Igual eu. E eu vejo os caras tocando e assim, gente, e tem gente que não sabe nem conversar e toca violão. Exato. Né? E é isso aí. E na empresa é igual, porque às vezes você fala para a pessoa, não, vou pegar essa pessoa aqui, ela é boa, está desempenhando bem, está limpando uma mesa, varrendo um salão que é maravilhoso, vou pôr ela para fazer coxinha. Pronto, acabou a pessoa. Acabou com a carreira dela. Acabou com a carreira. Amigo, quando o papo é bom, assim, eu sempre vou, já chegamos no Eu queria que você deixasse aí suas mídias sociais, o pessoal seguir você. Opa, obrigado. Gente, primeiro, vai lá e pergunta, fala, e abusa. Agradecer ao amigo, grande surpresa. Mineirada, eu sou daí de Divinópolis, puxando um mineiro aqui para São Paulo, mais um, nós vamos montar o consulado mineiro aqui. É isso aí. Mas agradeço, obrigado pelo convite. Se vocês quiserem lá, meu arroba é Gildo Chan, então é Gildo, Chan é igual Jack Chan, você não vai esquecer. C-H-A-N, igualzinho Jack Chan. Tem lá nosso canal do YouTube, Grupo do Milhão, tá lá, Gildo Chan também, tem vídeos, tem palestras, tem treinamento, e então por aí, é um prazer falar com vocês, manda um direct, tem alguma dúvida na sua empresa, na sua carreira, é colaborador, quer melhorar, quer treinar, estamos à disposição. Perfeito. Fazemos isso em nome de Jesus, tá? Obrigadão, viu? Gente, é isso aí que a gente leva para vocês. Agora é com você. O que você vai fazer com isso? Né? É de cada um. E a gente vai chegando aqui ao final de mais um programa. A gente agradece todo mundo que nos viu aqui essa rede de TV que a gente está agora. E todo mundo que nos acompanha nas mídias sociais também. E deixando um grande abraço para vocês. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Grande abraço. Tchau, tchau.